Eu vou procurar ser bem rápido, objetivo na palavra, para encerrarmos às 20 horas. Mas essa palavra vai ser tremenda para a sua vida, vai ser poderosa para a sua vida, tá? Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, ou mantenha em Marcos, estávamos em Marcos, na oferta, mantenha ela em Marcos capítulo 10, versículo 17, até o versículo 31. Vamos ler a história toda para fazer sentido, e aí depois a gente bate um papo, tá bom? Ok. Acho que vai aparecer na tela aí para vocês, ó. Marcos, capítulo 10, versículo 17, até o versículo 31. Glória a Deus. Todos, eu espero você manuseando a sua Bíblia, e traga a sua Bíblia, viu, meus irmãos? Levem, tragam a sua Bíblia para o culto. Celular é legal, tablet é legal, estou com o meu tablet aqui. Mas é importante levar a Bíblia, portar a sua Bíblia. Comunica muita coisa, viu? Comunica muita coisa. Leve a sua Bíblia mesmo de papel. De papel. Eu tenho um hábito, irmãos, de rabiscar tudo. E não é pecado, viu? Você anotar na sua Bíblia aí, viu? Não é pecado, não. Tem gente que diz, oh, meu Deus, é pecado escrever na Bíblia. Deixa aberto lá no Salmo 91 em casa. Tem poder nenhum, irmão. Nenhum. A Bíblia só tem poder se você vivê-la. Se você acreditar no que está escrito. Amém ou não amém? Ah, tá bom, perfeito. Ok. Então vamos lá. Então manuseie a sua Bíblia aí comigo, vamos ler juntos? Eu vou ler na tela aqui. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Presta atenção nisso e grife aí na sua Bíblia. Ele correu na direção de Jesus. Pôs-se de joelhos. Olha a intensidade do que Marcos está registrando. Lucas e Mateus também vão registrar essa intensidade, só que Marcos está sendo mais enfático nisso. Pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos seguir. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Uau! Segue. Jesus olhou para ele e o amou. Nossa, irmãos, é raro você ver isso nos evangelhos. E assim, Jesus olhou e o amou, com amor puro, intenso. E disse assim, ó, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vamos lá. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Espera aí, vocês perceberam a intensidade que ele chegou? E agora o modo como ele está frustrado? Ok. O outro versículo, 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Pode ir. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Vamos embora. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, o burburinho ali de um para o outro. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Olha agora a promessa. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber
100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Agora o último. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O texto de Mateus, nesse versículo anterior e no versículo 31, o texto de Mateus vai dizer que estes serão governantes sobre muitos. O texto de Mateus encerra assim, se não me falha a memória, Mateus capítulo 19. Está registrando a mesmíssima história do jovem rico. Que o Senhor nos abençoe nessa noite pela sua palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, maravilha. Vamos ver uma coisa aqui. Lembrem da história que vocês acabaram de ler comigo, está fresca na memória. Um jovem chega até Jesus, e Jesus está, num contexto ali, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre como ter acesso ao reino de Deus, como participar do reino de Deus, como fazer parte do reino de Deus. Irmãos, todo ser humano nasce com um buraquinho ali na alma, que é exatamente do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Eu já viajei a muitos países, já viajei a alguns países, alguns países, acho que uns 10 ou 11 países, pregando o evangelho, enfim. E eu lembro que eu fui no Japão. Cheguei lá no Japão, é templo budista para tudo quanto é lado. É templo para tudo quanto é lado, nas ruas. O Japão é maravilhoso, eu amei o Japão. Voltaria lá toda semana, se o dinheiro desse, se eu pudesse. O Japão é maravilhoso, povo muito educado, uma cultura maravilhosa. Mas é um povo muito idólatra também. E eu lembro que as pessoas paravam assim nas ruas, tinha uma cerca assim, um muro bem baixinho. As pessoas tiravam os sapatos, né? Antes de entrar lá no templo, ajoelhava e deixava lá a sua oferenda, a sua oferta para aquela entidade lá. Eu fui na Itália e eu vi muita idolatria na Itália. Um povo buscando a Deus, assim como no Japão. Buscando a Deus, à sua maneira. Eu fui na Suíça e também vi pessoas buscando a Deus, à sua maneira. Eu fui a Portugal, também vi as pessoas buscando a Deus. Eu fui nos Estados Unidos, também vi pessoas buscando a Deus. E assim por diante. Mas Deus mesmo, Ele só procura um tipo de pessoa. As pessoas tentam encontrar a Deus buscando um sentido para a sua vida. Mas Deus mesmo só busca um tipo de pessoa. João capítulo 4, versículo 23 vai dizer, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e são a estes que o Pai procura. E nessa procura de Deus, eu creio que Ele encontrou você. Pelo amor de Deus, vou parar de pregar aqui agora, hein? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Estou falando que Deus escolheu você. Pastor, estou empolgado. Deus está procurando pessoas, adoradores, que têm Ele no centro da sua vida. Eu estou dizendo, Ele encontrou você. Amém! Lugares altos, aleluia, agora sim. E nessa busca, às vezes as pessoas colocam muitos pedágios para Deus, né? Muitos pedágios. Tem uma galera aí que eu sempre brinco falando, olha, tem umas igrejas aí que estão fazendo curso para anjo. Que é tanto protocolo para servir a Deus, é tanto protocolo para ser útil no reino, é tanto protocolo para você se sentir aceito, parece que é curso para anjo. Através da cruz do Calvário eu fui aceito por Deus e basta, acabou. Pelo amor de Deus, eu vou parar de pregar, gente, em nome de Jesus, hein? Acabou, tudo foi resolvido na cruz do Calvário. Está pago, está feito, está aceito. Você já foi perdoado, Deus te aceita, Ele te ama e você faz parte do reino dEle. Ei, nada apaga isso a não ser você mesmo. Nem o diabo que tu morre de medo. Nem ele apaga isso. Tudo que vocês veem agora do diabo, sabe, alguém aqui já teve a experiência de cortar a cabeça de uma cobra? Já teve? Não teve? De uma largatixa, vou diminuir a escala. De uma largatixa. Quando tu corta a cabeça da largatixa, que as mulheres falam, cabeça de uma cobra, pastor, pelo amor de Deus, né? De uma largatixa, já cortou a cabeça de uma lagartixa? O que acontece com o corpinho dela? Não fica assim? Aquilo dali é só reflexo, a cabeça já foi cortada. O diabo, a Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça do diabo. Deus disse isso lá no Jardim do Éden.
Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, ele olhou para o diabo e disse: virá um nascido de mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Tudo que vocês estão vendo de barulho do inferno é porque ele sabe que os dias estão contados para a sua sentença final. E ele está fazendo barulho, iludindo as pessoas morrem de medo do diabo, morrem de medo de trabalho, de não sei o quê, de feitiçaria, de não sei o quê. Meu irmão, nem todo o poder do inferno se compara a uma gota do sangue de Cristo que está sobre a sua vida. Então, tudo se resolveu na cruz do Calvário. Faz assim, ó. Ufa! Como é bom saber disso. Porque a gente anda sem penduricalhos. Sem penduricalhos. Não preciso de guru espiritual. Não preciso de pai espiritual. Eu só preciso do bom e poderoso amor de Cristo. Basta. A vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Acabou. Estão comigo aí ou não? Maravilha. Mas algumas pessoas andam ainda com as emoções fora do eixo e sem o verdadeiro entendimento do reino de Deus. E Jesus, com muita frequência, ele ensinava as pessoas acerca do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, apesar de que crente gosta de comer e beber, aleluia. Diga amém, um amém sincero. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não são prédios, edificações, apesar dos edifícios demonstrarem a nossa generosidade e a expansão do reino na terra, porque o reino se expande na terra. Os céus é do Senhor e a terra Ele deu para os seus filhos. O reino de Deus não é isso. Essas coisas traduzem a expansão do reino. O modo como você, minha irmã, santifica o seu marido pela tua sabedoria, é uma expressão de que você faz parte do reino. O modo, homem, como você está disposto a dar a vida pela tua mulher, significa que você entendeu o que é o reino. Você, menina, que decide se guardar na sua pureza, a se entregar somente para o homem que será o seu príncipe, o seu marido, isso significa que você entendeu o que é o reino de Deus. Você, homem, que decidiu abrir mão dos vícios para se posicionar diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero a tua presença. A tua presença vale mais, né? Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Não é isso? A presença do Senhor vale mais. Então a nossa vida traduz se de fato nós já fazemos parte do reino de Deus. E Jesus vinha contando uma série de histórias, inclusive em determinado momento, antes dessa história aqui, do jovem rico, chegam as crianças para tocarem Jesus. Os pais levavam as crianças para tocarem Jesus. E tentavam impedir as crianças. E Jesus diz assim: não, deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Jesus, inclusive, antes, vinha falando de homens que verbalizavam, que tinham postura de que participavam do reino de Deus, mas era uma religiosidade hipócrita, porque eles eram falsos. Homens que assinavam embaixo de divórcio por motivo torpe, banal. E Jesus vinha detonando aquela situação. Aí Jesus decide, o Evangelho de Marcos decide registrar para a gente, assim como Mateus e Lucas, essa história aqui, de um homem que também quer fazer parte do reino de Deus. No início da história, vocês leram comigo, que Jesus, ao sair daquela região que ele estava, falando sobre o reino de Deus, chega até ele um jovem desesperado. E dá para ver nas palavras iniciais dessa história, que ele vem correndo e se joga aos pés de Jesus. Havia, apesar da sua riqueza, apesar da sua posição social, apesar do que Lucas vai dizer, que Mateus vai dizer, melhor dizendo, da sua posição de governo, ele ser um governante, apesar dele ter tudo
falta o mais importante. Vocês perceberam na história que ele é jovem, ele é rico, ele tem muitas posses e mais, ele cumpria os mandamentos. Esse cara tinha tudo, mas ainda assim ele percebe, ele sente que falta algo. Quantas pessoas estão assim? Falta algo. E não está no dinheiro este algo. Não está no prazer da vida este algo. Não está nos amigos este algo que falta. Ele percebe, provavelmente, pela intensidade da sua entrega aos pés de Jesus, ele ouviu Jesus pregar. Ou ele ouviu outras mensagens de Jesus. E a gente sabe, quando a mensagem mexe conosco, que o resultado final da mesma é nós corrermos para o altar e nos lançarmos aos pés de Jesus. Esse era o dia da pregação de Jesus que chacoalhou tudo. Chacoalhou tudo. E este jovem, apesar da vida perfeita, aparentemente perfeita, igual a vida do Instagram. A vida do Instagram, todo mundo ali é perfeito, todo mundo usa filtro. Todo mundo é bonito, só é feio no RG. Só na CNH. Mas no Instagram está todo mundo beauty. Fala comigo agora, deu revelando aqui. Pega o teu RG aí, de 1935, que eu quero ver. Aquela foto. A vida perfeita era a vida dele. E ele chega até Jesus sem conseguir diagnosticar muito bem essa falta que ele sente. Quantas pessoas passam a vida assim, sem saber exatamente o que está faltando, e tenta suprir o vazio dele, Xandão. Com os amigos, com bebidas, com posses, com acesso. Mas só ele sabia o sentido que fez as palavras de Jesus. Talvez você veio aqui, e isso parece que é exatamente o que você está vivendo. Pastor, eu já rodei de um lado para o outro. Pastor, eu já fiz isso, aquilo, outro. Pastor, eu já pedi bênção, já fui em tanto lugar, eu já fiz tantas coisas. Mas parece que a primeira vez que eu ouvi acerca do amor de Jesus, fez sentido para mim. E eu percebi que Jesus é exatamente o que faltava para a minha vida. Quantos já perceberam isso? Quantos já perceberam isso? Eu percebi. Este jovem notou que nas palavras de Jesus, ele não se enquadrava no reino. E ele tinha que fazer parte desse reino, porque ele estava acostumado a comprar acesso. Este jovem rico estava acostumado a comprar acesso pelo seu dinheiro. A religiosidade é assim. A falsa religião é assim. Quanto mais você faz, mais você é aceito. Quanto mais você tem, mais posição de privilégio você vai ter. No evangelho genuíno, não importa o quanto você tem, ou o quanto você faz, importa quem você é diante de Cristo. Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Então ele, acostumado com o acesso, por ser um governante, um acesso pela sua riqueza, ele decide chegar até Jesus, verbalizando religiosidade, ostentando religiosidade, moralidade religiosa. Bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ou para herdar o reino de Deus, participar do reino de Deus? Aí Jesus já dá no meio dele, fala assim, por que você está me chamando de bom? Você não sabe que só Deus é bom? Irmão, Jesus é Deus manifesto em carne. É óbvio que Jesus era bom. Porque Jesus é o próprio Deus manifesto na carne, sim ou não? Sim, Jesus é o próprio Deus em substância. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele desceu, assumiu a forma de servo, se esvaziou,
Mas ele é Deus manifesto em carne. E ele mesmo disse, antes de Abraão, eu sou. Ou seja, ele era o próprio Deus. E aí Jesus está dizendo, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Aí não significa que Jesus não era bom. Jesus está dizendo, esse Deus bom, você não conheceu ainda. Você só conheceu a religião. O Deus que você diz conhecer, eu te digo, você não sabe do que está falando. Quantas pessoas falam sobre Deus, mas ainda não conheceram a Deus de verdade? Porque quando a gente conhece a Deus de verdade, meu irmão, não sei vocês, mas o dia que eu conheci a Deus de verdade, foi como uma Scania passando por cima de um fusquinha. Alguém está aí comigo? Pode falar amém? Pois é assim. O seu falso moralismo é destruído. Aquela história de que eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, acabou. Esquece isso. A Scania passou por cima de você. Você está mortificando a sua carne. Você está mortificando a velha natureza. Cristo agora reina sobre a sua vida. Esse jovem chega cheio de moralidade religiosa. E ele diz, Senhor, desde a minha adolescência, rabi, mestre, eu já cumpro todos os mandamentos. Uau! Ele ostentou religiosidade agora. Vocês perceberam que quando Jesus vai dizer para ele assim, de certo, não adulterarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Este é o primeiro mandamento? Não. A ordenança dos mandamentos começa com não adorarás a outros deuses. Por que Jesus começa com esse? Porque é muito fácil ostentar algumas coisas e esquecer do principal. O principal é, ninguém deve ocupar no teu coração o lugar que só pertence a Deus. Jesus decide então tratar um papo na real. Às vezes, meus irmãos, a melhor coisa é Deus nos quebrar. Eu vou repetir. Às vezes, a melhor coisa é parar de conversa chove e não molha. É falar, Deus, eu estou diante do Senhor. E reconheço que não posso mais ficar nesse somebody love. Sou, mas não sou. Sou avivado no domingo, mas na segunda eu estou frio. Sou crente para postar uns versículos, eu amo o versículo, mas eu não leio a palavra do Senhor. Eu amo a Deus. Eu sou do gospel. A gente não pode nem falar que é da parede preta, porque a nossa é palha, areia. Eu sou da parede areia. Vamos inventar uma moda então, na Lugares Altos? Agora é moda igreja areia. Chega uma hora que o papo tem que ser reto com Deus. E não adianta ficar dando da minha volta. Chega uma hora que você tem que se dobrar diante dele e falar, me quebra. Me fala na minha cara, eu sei que vai doer. Porque existe um nível de conversa que os amigos não vão ter com você. Que a tua mulher não vai ter com você. Que o teu pai não vai ter com você. É somente aquele que o salmista vai dizer, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda que a palavra me venha à boca, tu já conheces, Senhor. Chega uma hora que a gente se aproxima diante dele, Felipe, e fala, Senhor, estou cansado de ficar dando voltas. Fala para mim o que tenho que fazer. Irmãos, quando vocês orarem, aguardem a resposta. Quando vocês falarem com o Senhor, numa conversa sincera, como a palavra nos orienta, se quiseres falar com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama a Ele que está em oculto e Ele te ouve, Ele vai te ouvir. Aguarde a resposta. E as orações mais sinceras são aquelas que você faz e você não sabe onde vai parar. Que você se lança por total, sem reservas.
Este homem pediu para Jesus dar uma resposta sincera. Pediu para Deus, para ele dar uma resposta sincera, e Deus deu. Só que ele não teve coragem de conviver com a resposta de Deus. Cuidado com as orações que você faz. Meninas que estão solteiras, tem alguma solteira aí? Tem? Levanta a mão aí. Fica com vergonha não, você vai morrer encalhada. Menina que está solteira aí. Vai, está com vergonha de quê? Está com vergonha de quê, menina? Cuidado com a oração que você faz. Se você fizer uma oração dizendo que só vai casar, só vai se relacionar com um homem santo, servo do Senhor, vai aparecer um monte de tranqueira. Se tu for nas tranqueiras, tu volta para o final da fila. Porque Deus escuta a tua oração, não sei se você percebe. Essas orações são muito importantes, mas a gente precisa ser responsável para obedecer quando ouvirmos a voz do Senhor. E Jesus percebeu que o papo do jovem rico era profundo da sua boca para fora. Porque o seu coração não era governado pelo Deus que ele dizia servir. O problema não é a riqueza dele, mas o problema é o coração dele. Jesus diz então para ele, percebendo que ele cumpria os mandamentos, Jesus diz para ele: vende tudo o que você tem e me segue. Este é o convite que o Senhor está fazendo para vocês. Este é o convite que o Senhor está fazendo para mim. É claro que alguns irmãos estão ouvindo aqui e estão dizendo: pastor, mas eu não tenho muitas posses. Pastor, você não sabe o boletim que eu tenho que pagar amanhã, segunda-feira? Vocês não sabem também o boletim que eu tenho que pagar? Mas você sabe as coisas que precisa deixar para trás, que estão ainda tomando o lugar do teu coração, que é o lugar de Deus. Jesus decidiu tratar a questão na raiz, dizendo para ele: olha, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, Senhor, eu cumpro tudo isso. Aí Jesus decide ser mais profundo: vende tudo e me segue. Este convite é feito para radicais. Eu vou repetir. Este convite não é feito para todo mundo. Este convite é feito para radicais. Este convite é feito para pessoas que vão fazer a história na humanidade. Este convite é feito para as pessoas que vão salvar multidões. Este convite não é feito para todo mundo. E Deus, ouvi um amém, aleluia. E Deus queria fazer algo naquele jovem, porque vocês leram comigo. Jesus olhou para ele e o amou. Eu imagino Jesus olhando para ele, sabendo de seu coração, sabendo da sua postura, sabendo da sua religiosidade, sabendo também que ele iria negar o convite. Ainda assim, Jesus externalizou, deixou para ele a chance de mudar a sua história. Isso é amor. Mesmo sabendo que o cara ia rejeitar o convite, ainda assim ele estendeu a mão. Vejam, irmãos, este é um convite para aqueles que serão libertadores. Eu não sei se vocês lembram, a gente já está concluindo, eu não sei se vocês lembram. Nossa, quando eu falei que já estamos concluindo, eu achei que vocês iam falar assim: ah, pastor. Eu não sei se vocês lembram, quando Elias chamou Eliseu. Alguém aí lembra do chamado de Eliseu? Elias decidiu chamar um jovem para ser seu substituto. Elias foi um dos grandes profetas, ou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Fez muitos milagres. Elias fez fogo cair do céu. O cara era faca na caveira. Era brabo. Aí ele decide chamar um jovem chamado Eliseu. E Eliseu cuidava das coisas da família, das riquezas da família, dos animais da família. Quando Elias chama Eliseu, o que Eliseu diz? Meu senhor, deixa eu sacrificar os animais, despedir dos meus pais e te seguir. Este é o convite dos profetas. Este é o convite dos discípulos.
Este é o convite daqueles que são chamados para algo mais profundo. Aqui eu não estou falando que você está sendo chamado para ser pastor ou ser pastora. Aqui eu estou te dizendo que o chamado é radical no rompimento de tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Chega uma hora que nós precisamos decidir sobre o rompimento. É verdade. Jesus está fazendo este convite para o jovem. Mas o coração dele está tão enraizado no que o acesso fez, no que o dinheiro fez, no que o status fez, no que o governo fez, que ele verbaliza a Deus. Ele decora a Torá, que era a Bíblia da época. Ele diz viver os mandamentos, mas não guardava o primeiro. Quando ele se entristece ao Jesus dizer, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue. E aí você vai ter um tesouro no reino dos céus. Jesus está revelando que o coração dele é governado por Mamon. E você não pode servir a dois senhores, porque você agrada a um e entristece a outro. Jesus está revelando que apesar do conhecimento dele acerca da Torá, da lei de Deus, sobre Deus, este conhecimento não tornou ele capaz de deixar tudo para trás para seguir a Deus. Eu te pergunto, quantas palavras você já ouviu? Quantos chamamentos você já ouviu da parte do Espírito Santo? Quantas mulheres ungidas já foram usadas para falar contigo? Quantas bocas poderosas foram abertas e você ouviu, eis que eu tenho uma grande obra na tua vida? Quantos de vocês já ouviram isso? E por que não viveram ainda? É porque chega uma hora que a gente tem que sair do nível de conheço a Deus, vou ao culto, vou à igreja, conheço a Bíblia, ela está aberta no Salmo 23 lá na minha casa, até ao ponto de dizer, estou disposto a viver exatamente o que eu ouvi da parte do Senhor. Irmãos, tem uma distância abissal. Quem decide ouvir e obedecer, se prepare, porque vem um nível de unção sobre a tua vida, para te capacitar a fluir na obra do Senhor, que você nunca viu antes. Vou contar uma história para a gente concluir, estou 3 minutos, já passei. 3 minutinhos, mas você tolera aí. Se não tolerar também, estou com o microfone. Vou contar uma história para vocês, que eu gosto de contar história. Escute isso. Eu já falei várias vezes esse testemunho, mas vou repetir para vocês. Quando eu me converti, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo, não foi numa noite bonita assim, perto de gente tão bonita, igual vocês. Eu dei uma moral agora para a minha igreja, né? Eu aceitei a Jesus quando estava praticamente morto numa UTI. 2 semanas sem andar, sem falar, sem enxergar. Os médicos me ressuscitavam várias vezes, respirava com auxílio de máquinas, pés e mãos em estado de putrefação por causa da meningite. Os médicos já tinham falado para os meus pais, está ali meu cunhado, está minha irmã, está por aí. Olha, o Rafael, ele já não fala, não anda, não enxerga, não ouve. Se esse rapaz sobreviver, ele vai ser um vegetal. E no dia 21 de fevereiro de 97, eu abri os olhos na UTI do Fraga Filho, lá da UFRJ, 15 para 16 anos de idade, sonhando em ser jogador do Fluminense. Goleiro, era goleiro. Tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense. Eu abri os olhos na UTI e não enxergava nada, mas eu recuperei a consciência. Eu entreguei minha vida a Jesus ali, 5 minutos depois eu estava sentado na cama, eu tinha arrancado o respirador, eu estava gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, pois escute agora. Lembro que eu fui para uma igrejinha bem pequenininha, porque eu não era crente, né? Não tinha aceitado Jesus ainda, mas às vezes eu ia numa igreja lá. E lá no bairro, eu morava em Itaipu, Belfor Roxo. Alguém aqui é de Belfor Roxo? Alguém aqui é de Belfor Roxo? Ah, não? Alguém é de Nova Iguaçu? Olha aí, vocês são da Zona Sul da Baixada. Quem é de Nova Iguaçu? Acho que é Zona Sul da Baixada. Bom, enfim, eu era lá de Belfor Roxo. E lá, os meus pais, quando eles entraram na igreja, e meu pai dizia que nunca seria crente. Meu pai era Ogã. Sabe o Ogã? Acho que é o que toca lá, né? É o que toca os tambores lá, né? Acho que é isso. Meu pai era Ogã.
Minha mãe católica apostólica romana, enfim, seguindo a tradição da família, porque a mãe dela era, meu pai também, assim por diante. Meu pai dizia que nunca entraria numa igreja de crente. Mas quando os médicos disseram no dia 21 de fevereiro de 97, disseram assim, olha, o Rafael está praticamente morto. Eles entraram num culto de uma igrejinha, lá em Itaipu, Belfor Roxo, daquelas que relampeia, sapateia e cospe fogo. Alguém sabe aí dessa daí? Aquela do pandeirinho, essa daí mesmo. Do pandeirinho mesmo. Todo mundo rodopiando assim, ó, peão. Roda, roda do peão. E lá. Bom, quando eu vim do hospital, uma semana depois, que os médicos não me liberavam, não acreditavam no que eu estava vivendo, estava fazendo o papel deles. Uma semana depois eu fui liberado. Eu fui para onde? Eu fui para a igrejinha que orou por mim, que os meus pais entraram para pedir oração. Eu fui para lá, né? Eu lembro que em um culto, escuta isso aqui para a gente encerrar a mensagem. Em um culto, uma senhorinha daquelas de oração, né, Bruna? Bruna é a nossa intercessora da igreja. Sabe aquelas tiazinhas do coque? Aquelas do joelhinho calejado. O joelho dela parece um joelho de camelo, tanto que ora. De joelhos. Ela chegou para mim e falou assim: filho, você é um diamante. Eu ouvindo aquilo, não sabia nem o que a véia estava falando. Você é um diamante. Você não vai entender nada, mas Deus vai quebrar, lapidar, e no final você vai entender, filho. Só não saia da presença. Não saia. Aí passou o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu achei que Deus ia me usar para pregar. Já contei essa história para vocês várias vezes. Deus ia me usar para pregar, ir para não sei o quê, eu não sei o que lá. E ninguém me dava oportunidade. Ninguém. Eu falei, olha, se eu sou um diamante, Deus me chamou para eu pregar, como é que eu não estou pregando? Isso aí eu fiz ouvido de fofoqueira. A promessa era para outro, eu fiquei lá ouvindo, eu achei que era para mim. Até que um dia chegou uma irmã para mim, a irmã era do círculo de oração dessa igrejinha, a irmã Vânia. Chegou para mim e falou assim, irmão Rafael, eu queria chamar o irmão para pregar. Eu falei, é de Deus, eu estou orando já tem uns 4 meses. Ela falou, então o irmão vai pregar. Eu pensei assim, uau, vai me chamar para pregar no culto. Aleluia. Irmãos, ela me chamou para pregar na consagração. Consagração 7 da manhã. Aí eu me preparei. Vou lá. É a primeira oportunidade, eu ouvi, vamos embora. Irmãos, naquela época, eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Eu arrumei, né, um terno emprestado, né? Arrumei um terno emprestado. Pedi minha mãe para fazer o vinco. Só que minha mãe fez um vinco muito forte, parecia um negócio assim, uma pirâmide na minha calça. O vinco, arrumei um sapato, bico fino, mata barata no cantinho. Sabe, aquele brilhando mesmo, igual dos Gideões do Camboriú, aquele lá. Pé de cowboy. Arrumei uma gravata. A gravata antigamente, a gravata imponente, o pregador que tinha poder e autoridade, a gravata língua de vaca, aquela bem larga. Hoje em dia é slim. Presta atenção, o terno era verde, a gravata era vermelha. Misericórdia. Aquela gravata língua de vaca vermelha. O irmão que me emprestou, ele tinha um braço maior do que o meu. A manga batia aqui na ponta do dedo. Sabe aqui aquele negócio, como é que chama aquele negócio que tinha uma... Isso, tinha uma almofada aqui, parecendo de mocó, aquele negócio aqui, ó. Eu fui achando que eu ia arrebentar. Achando que eu ia arrebentar. Eu fui, oh, Deus é comigo, aleluia, glória a Deus, irmão. Jejuei, orei, li a Bíblia, preparei a mensagem. Cheguei lá, a consagração estava lotada. Quantas pessoas tinham? 3. 3 pessoas. Tinha aquela mesinha branca com as fotografias, carteira de trabalho, pedido de oração. A diaconisa sentada ali, na porta da igreja tinha um diácono chamado Diácono João. Quando o culto estava bom, o diácono gritava, terra! E todo mundo sabia que o culto estava bom, era o Diácono João. E tinha uma vovó que estava sentadinha assim, ó, uma vovozinha. Não é que me falou que era um diamante não, era outra vovó. Sentadinha, as vovó me perseguem, né? Aleluia. A vovó sentadinha assim, bem idosa, já quase beijando a mão de Pedro na eternidade lá, já. Sentadinha, vovozinha. Irmãos, eu peguei o microfone, 3 pessoas. Mas eu achava que eu ia ser aqueles pregadores do Camboriú, sabe? Que assovia e chupa a cana. Eu fiz metralhadora, receba! Eu queria derrubar a velhinha na unção, vocês não estão entendendo. Eu estou falando sério, eu queria derrubar a velhinha na unção. O diácono lá gritava terra, aí que eu me empolgava. Eu rodava, fazia telefone sem fio, fazia tudo. Eu preguei durante 1 hora. 1 hora.
Quanto tempo eu preguei? 1 hora. Quando acabou a pregação, a diaconisa Vânia chegou para mim e falou: irmão Rafael, você é uma bênção, irmão Rafael. Como Jesus vai te usar. Jesus vai te levar às nações. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Veio o diácono João, só tinham 3 pessoas. Veio o diácono João: irmão Rafael, você é uma bênção, irmão Rafael. Eu senti a unção. Eu sei, irmão João, você gritou terra. Eu vi você gritando terra, irmão João. Aí veio a vovó: irmãos, é muita sabedoria acumulada, fuja da vovó. Ela chegou para mim, chegou bem perto, falou assim: irmão Rafael, você é uma bênção. Olha agora o que ela vai falar. Você é um diamante, mas ainda é bruto. Você falou de coisas que ainda não vive. Irmão Rafael, você pregou durante 1 hora Davi na cova dos leões e a Daniel. Você está rindo que não era você ali. Sabe o que eu falei para ela? É para ver se a senhora estava ligada, vovó. Falei nada. Mentira, não falei nada. Irmãos, eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado. Eu falei: meu Deus, isso não é para mim. Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para pregar. Eu não fui chamado para ser discípulo do Senhor. Passaram-se mais ou menos uns 5, 6 anos, não sei quantos anos. Eu fui chamado para pregar em Brasília. Cheguei em Brasília, numa conferência de líderes de Brasília. Uma igreja muito grande, umas 2, 3 mil pessoas lá. Um dia chegaremos, né, nesse nível de igreja com 2, 3 mil pessoas. Eu ouvi 3 améns, 1 aleluia. Irmãos, quando eu saí assim, o púlpito do pastor, o gabinete pastoral dava acesso, uma portinha para o púlpito, para o altar. O pastor não me falou o tema, do que seria, se era um congresso de líderes, só me chamou para pregar. E quando eu cheguei assim, que eu olhei para aquele monte de gente, na frente tinham só comandante, general, só militar, as fileiras assim. As primeiras fileiras, só gente de alta patente militar. Quando eu olhei aquilo, eu lembrei de Davi na cova dos leões. Eu falei: misericórdia, olha o diabo tentando roubar minha bênção. Sabe por que o Espírito Santo me fez lembrar daquilo dali? Eu ouvi a voz da senhora dizendo, da primeira: você é um diamante. O Senhor vai te quebrar, o Senhor vai te lapidar. Mas se você obedecer, se prepare, porque Ele vai fazer muita coisa através da sua vida. Naquele dia, eu estava ali em Brasília. Quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo me lembrou disso. Naquele dia o Senhor me usou para pregar para homens de alta patente. Uma igreja maravilhosa. Por que eu estou te contando essa história? Porque quantos convites do céu você já teve? Quantas palavras proféticas você já ouviu? Quantas vezes uma senhorinha do coque, um irmão simples, um irmão nosso, uma pessoa serva do Senhor, sem muita estética de espiritualidade, uma pessoa serva do Senhor te disse: Deus tem uma obra poderosa na sua vida. E por que você não viveu ainda? É porque Cristo ainda não é o Senhor pleno do teu coração. O problema do jovem rico não era o dinheiro. O problema é que Deus não era o Senhor do coração dele, era o Senhor das palavras dele. Quando Deus é o Senhor do nosso coração, é Ele que reina e não Mamon. Esse jovem rico recebeu o convite para ser um apóstolo, para ser um discípulo. Vocês lembram quando Judas Iscariote se suicidou após trair Jesus? E se esse jovem rico tivesse aceitado o convite de ser discípulo de Jesus, quem substituiria Judas Iscariote? Por Deus não ser o Senhor do coração dele, ele perdeu a oportunidade de mudar a história da humanidade. Eu glorifico ao Senhor, porque você hoje não vai mais perder a oportunidade. Jesus não te trouxe aqui à toa. Você não entrou aqui à toa.
Chega de ouvir palavras e não vivê-las. Está na hora de relembrar as palavras que você ouviu e de caminhar na direção das mesmas. Jesus termina essa história dizendo: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aqui, agulha não é agulha literal da costura. O portal de uma cidade, a entrada de uma cidade era muito estreita. E era muito difícil um grande animal daquela época, como o camelo, passar pela porta daquela cidade que era chamada de agulha. E Jesus está usando isso como exemplo para dizer: enquanto eu não for o Senhor do teu coração, você não vai conseguir acessar as coisas do meu reino. Eu não sei você, mas eu cheguei na fase da minha vida com esses cabelos brancos. Não sou velho, tenho 44, vou fazer 44 anos. Tenho cerca de 27, 28 anos de crente. Mas eu cheguei na fase da minha vida que eu digo assim: chega de distrações. Chega de dizer não para Deus. Chegou a hora de ser radical ao dizer sim para Deus. Está na hora de deixar Deus comigo, eu e Ele, termos conversas diretas. Senhor, se for necessário, vai doer, mas me quebra. Porque quando o Senhor quebra, só o Senhor tem a mão certa para refazer o vaso. Está na hora de você se levantar hoje e deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Eu não sei você, mas quando o Senhor, hoje à tarde, me deu essa palavra, Ele mexeu muito comigo. Apesar da simplicidade da mesma, Ele mexeu comigo. Porque muitas vezes, meus irmãos e amigos, eu vivo uma espiritualidade só de cuspe e de pouca prática. E Jesus está nos ensinando, e os discípulos perceberam isso, que é difícil entrar no reino dos céus. Os discípulos chegam a dizer: Jesus, é impossível. E Jesus diz: para Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus vai dizer: se você deixar tudo para me seguir, eu vou fazer você governar sobre as nações. Isso é uma promessa para o reino milenar. Quando Cristo voltar, irmãos, quando Cristo voltar, depois das bodas, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E reinaremos sobre povos, línguas e nações. Todos virão e se submeterão ao governo de Cristo, e nós governaremos com Ele. Vale a pena você renunciar ao que está te afastando de Deus. Vale a pena você dizer: Senhor, eu entendi, eu estou tomando uma decisão hoje. Vale a pena. Você entendeu o que o Senhor disse para você hoje? Então feche os seus olhos. Me deixa orar por você agora. Será que a gente pode fazer aquela oração sincera? Será que você pode fazer essa oração sincera? Vou melhorar a minha pergunta agora. Com os seus olhos fechados, só me escute. Será que você tem coragem de fazer a oração sincera hoje? Dizendo: Jesus, eu estou deixando tudo para trás, estou te seguindo hoje. Jesus, está na hora de ser radical em relação a te servir. Será que você consegue? Você sabe o que precisa deixar para seguir a Jesus de verdade? Não dá mais para perder tempo. Essa é a segunda palavra neste templo novo, e as duas palavras estão conectadas. É o Senhor dizendo isso para lugares altos. Está na hora de você ir além, e o Senhor está te chamando. Eu quero te dar 1 minuto aí, você com as suas palavras. 1 minuto. Talvez você precisa fazer como aquele jovem rico, se lançar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu busquei em muitos lugares, em muitas experiências, não encontrei o que me preencheu, e eu sei que é o Senhor. Vai lá, é você e o Senhor, é você e Deus. 1 minuto, vai lá.